Existe uma pergunta silenciosa que acompanha grande parte de nós. Será que eu posso ser eu mesma e ainda assim me sentir amada? Sentir que eu faço parte? A necessidade de pertencimento é inerente ao ser humano. Todos nós temos necessidade de pertencer ao nosso sistema familiar, de pertencer a um determinado grupo. Mas, desde muito cedo, nós entendemos que para sermos aceitos, para sermos incluídos, nós precisamos deixar de lado parte de quem somos para nos sentir inseridos naquele grupo. E assim, nós criamos a ferida de pertencimento. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga clínica há mais de 28 anos, realizo atendimentos presenciais em meu consultório em Belo Horizonte e em Montes Claros e faço também atendimentos online na abordagem da terapia familiar sistêmica. E hoje eu vou trazer uma das feridas propostas pela Viena Faraon em seu livro Curando Suas Feridas de Origem, numa série de vídeos que eu estou fazendo sobre as feridas apresentadas pela autora nesse livro. Nós já conversamos em outros vídeos que as nossas feridas, na grande maioria das vezes, vão ter sua origem na infância. E hoje eu quero trazer aqui uma ferida bastante comum, que é a ferida do pertencimento. E nós sabemos que, à medida que a gente vai reconhecendo, nomeando e falando sobre as nossas feridas, nós vamos construindo a cura dessas feridas, deixando de sermos reféns dessas feridas. Mas nós que somos pais, que somos mães, não dá para a gente escutar as feridas e não pensar também nos nossos filhos. E à medida que eu for trazendo um pouco sobre o que é a ferida do pertencimento, como é que ela foi construída em nós, nós também vamos ter a oportunidade de pensar o que eu preciso fazer diferente para que eu não provoque essa ferida nos meus filhos. O que eu preciso fazer para que eles sintam pertencentes ao meu sistema familiar. Então a gente vai buscar lá atrás a nossa história, entender como é que ela está atuando aqui e pensar como é que eu posso fazer para deixar um legado diferente para as gerações que vêm a partir de nós. Porque esse é o olhar da terapia familiar sistêmica. Nós temos consciência de que a nossa história não começa em nós. Ela começa lá atrás, em quem veio antes de nós, e também não acaba em nós, ela continua nas gerações seguintes. Então, voltando à ferida do pertencimento, o que é essa ferida? Como é que ela é construída? Primeira coisa, todos nós temos necessidade de pertencimento. Não é uma vontade, uma sensação de ser mimado, não, é inerente pertencer, fazer parte, sentir que esse é o meu grupo, que eu sou vista, sou aceita por quem eu sou. Mas, e quando eu me sinto diferente desse sistema familiar? Porque, afinal de contas, nós somos seres únicos. Cada um traz sua peculiaridade. Há crianças que são mais sensíveis. Há crianças que têm uma percepção mais aguçada do que está acontecendo no sistema familiar, são introvertidas, enquanto outras são mais extrovertidas, mais falantes, mais vibrantes. Há aqueles que adoram brincar e estar no meio de várias pessoas, já há aqueles que gostam de ficar mais sozinhos, que não se identificam com algumas características daquele grupo familiar. E aí, nós vamos entendendo que, para fazer parte daquele grupo, nós precisamos ser iguais. E para ser iguais, a gente precisa matar uma parte de nós. A gente vai se adaptando, falando não para aquilo que é legítimo a nós. Porque à medida que eu me adapto, eu me sinto parte desse grupo. Os nossos pais, sem perceber, eles vão tentando nos colocar dentro daquela forminha que eles criaram para nós. Espera-se que nessa família que tem o estudo como valor, os filhos sejam estudiosos. Espera-se que nessa família que é comunicativa, sociável, que socializar é um valor, que os filhos sejam sociáveis. Com isso, a gente vai matando a individualidade de cada um. E muito cedo, a criança percebe o que ela precisa fazer, quais comportamentos, quais características ela precisa abrir mão para ela sentir parte desse grupo. E assim,
ela vai perdendo a autenticidade, ela vai se distanciando da sua essência. Uma ferida do pertencimento se instala sempre que eu procuro me adaptar para fazer parte. Sempre que a leitura que eu faço é que, se eu me adaptar, eu vou ser incluída nesse grupo. E se eu for autêntica, aquilo que está aqui dentro, eu corro o risco de ser excluída, de não ser vista, de quebrar o meu sentimento de pertença em relação a esse grupo. A criança que tem a ferida do pertencimento, ela vive o dilema de ser autêntica a ela mesma ou se adaptar para pertencer. E o preço de viver se adaptando é alto. Essa criança aprende desde cedo a atender às expectativas do outro, a falar não para as próprias necessidades e falar sim para aquilo que o outro espera dela. E quanto mais ela aprende a funcionar dessa maneira, mais ela se distancia de si mesma. Ela tem a sensação de ser invisível, como se a diferença dela fosse ignorada. Sem perceber, a família passa uma mensagem para ela. Aqui nós valorizamos esse comportamento. Para que a gente te veja, para que a gente te valide, para que a gente te reconheça, você precisa ser igual a nós. E ela se adapta para fazer parte, para ser vista, para se sentir amada. Ela começa a atender às expectativas do outro. Chega um momento que esse adulto que tem a ferida do pertencimento, ele está tão distanciado de si mesmo que ele não sabe mais quem ele é. O que é inerente a ele? Quais são as próprias necessidades? O que tem sentido para ele? O que tem valor para ele? O medo de ficar de fora desse grupo, de ser rejeitado, é tão grande que ele é capaz de fazer tudo para pertencer. Será que você tem a ferida do pertencimento? Em quais aspectos você se sentia diferente da sua família? Você tem alguma memória de não se sentir parte daquele grupo? De pensar de uma maneira diferente, de agir diferente dos seus irmãos em algum aspecto e entender que você não era vista nessa diferença. Que se você se adaptasse, sim, você faria parte. Quais são as memórias que você tem em relação a isso? Vou deixar algumas perguntas aqui para que você possa refletir e levantar a hipótese se você tem essa ferida do pertencimento. De que forma você era diferente da sua família? O que você precisou esconder para ser aceito? Qual parte sua você deixou ali guardadinho? Qual diferença? Você preferiu não mostrar para sentir pertencente a esse grupo familiar? O que você precisou se tornar para pertencer? Algumas vezes a gente meio que se torna um personagem para sentir igual, para sentir parte. O que você precisou fazer para pertencer a esse grupo? Quem seria hoje se você não tivesse tanto medo dessa rejeição lá atrás? Quem você teria se tornado se você não tivesse crescido se adaptando para não ter que lidar com a rejeição? Você sabe responder isso? Olhe um pouquinho para dentro, volte lá atrás e se questione em quais aspectos eu era diferente. Essa diferença, ela era reconhecida, ela era acolhida, ela era aceita ou logo cedo eu entendi que não, que eu não seria validado se eu tivesse bancado quem eu era de fato. Como é que nós vamos trabalhar a cura da ferida do pertencimento? A diferenciação. Esse é um dos objetivos para todo mundo que busca a terapia. Trabalhar a individuação, me diferenciar, ser autêntico, ser honesto comigo mesmo, bancar as minhas necessidades legítimas. O que significa isso? Reconhecer quais são as minhas necessidades inerentes a mim. O que me traz uma sensação de estar sendo coerente comigo mesmo? Aquela sensação de ter o pensar, o sentir e as escolhas alinhadas. É quando eu tiro os olhos da expectativa do outro e passo a olhar para aquilo que é valor para mim. Aquilo que é coerente com o que eu acredito. Isso é a diferenciação. Eu não vou fazer nem igual, nem o contrário do meu sistema familiar. Muitas vezes eu faço o contrário, para eu sentir que eu estou bancando as minhas diferenças. Mas fazer o contrário é só o outro lado da mesma moeda.
eles continuam sendo a referência. Quando eu passo a ouvir a minha própria voz e não mais a voz do meu sistema familiar, existe a possibilidade de curar a ferida do pertencimento, que é quando eu consigo bancar quem eu sou de fato, quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos, quais são os meus valores, o que faz sentido para mim. E é claro, para isso eu preciso ter uma boa dose de autoconhecimento. Eu preciso ter clareza de quem eu quero me tornar, para onde é que eu estou indo, o que faz sentido para mim. Eu preciso dar conta de frustrar as expectativas do outro. Quanto mais coerente eu me torno com os meus próprios valores, maior o risco de desagradar o outro. Porque o olhar deixa de ser na expectativa do outro e passa a ser nas minhas próprias necessidades. É fácil curar a ferida do pertencimento? De maneira alguma. Mas, à medida que eu dou conta de olhar para mim, de me reconhecer, eu abro um caminho de possibilidades. Agora, quando eu me abandono, quando eu entro no modo de funcionamento, de falar não para mim mesmo e sim para o outro, quando as minhas ações são pautadas nas expectativas do outro, há um autoabandono. E nesse momento, eu estou sendo refém da ferida do pertencimento. Eu escolho pagar um preço alto, o preço de me abandonar, o preço de me negligenciar, de falar não para mim mesmo, para sentir que eu pertenço àquele grupo. Mas a gente sabe que não é um pertencimento legítimo. Em quais situações, em quais relações que você percebe que você vem abrindo mão de si mesmo para ter essa sensação de pertencimento? Quais são as relações que você tem mais dificuldade de bancar quem de fato você é? Olhe para a sua história e comece a perceber onde é que essa ferida ainda está atuando hoje. E se você tem filhos, observe o que você tem feito para acolher as diferenças de cada um, para validar a peculiaridade no modo de funcionamento de cada um deles. Ou será que seus filhos também estão precisando falar não para eles próprios, para atender às expectativas de vocês e sentirem que eles fazem parte desse grupo? Para eu conseguir ajudá-los a lidar com essas feridas, eu preciso primeiro curar as minhas próprias feridas. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, siga o meu canal e acompanhe os próximos vídeos em que eu vou estar trazendo as outras feridas propostas pela autora.